E aí, tudo ótimo? Eu sou Tatiana Neves, sou coach, mentora de coach. Se você já me acompanha há algum tempo, possivelmente você já me ouviu falar sobre diferentes perfis de clientes, não é mesmo? Eu resolvi trazer esse assunto à tona aqui, porque ele ainda gera muita insegurança por parte de alguns coaches. Ainda é difícil para algumas pessoas, para alguns profissionais, lidarem com os diferentes perfis de clientes. Eu já falei em alguns outros vídeos sobre os motivos que levam os coaches a terem dificuldade para lidar com diferentes perfis de coaches. Eu mostro também como eu faço para tratar cada cliente de forma personalizada e exclusiva. Eu gosto muito de contar como eu faço para atrair, envolver, engajar e manter os clientes motivados aí durante todo o processo, para que eles façam as tarefas e finalizem o processo verdadeiramente transformados e preparados também, né, para viver aí uma vida nível A de realização e satisfação. Existem diversos tipos de clientes. Eu poderia listar vários aqui para você. Mas hoje aqui a gente vai focar em um cliente especial. Hoje a gente vai falar sobre o cliente empacado. Conhecer o cliente é uma necessidade, vamos dizer assim, né? Ele vai fazer toda a diferença na hora, por exemplo, de você atrair as pessoas e também para manter o processo, o fluxo do processo aí até o final. Para isso, você precisa ter uma comunicação atrativa e saber realmente se relacionar aí com o seu cliente de forma verdadeiramente humanizada. Isso é fundamental. Entender aí quais são as razões que fazem o seu cliente paralisar e ficar literalmente empacado na hora, por exemplo, de te contratar ou realmente durante o processo de coaching. Às vezes acontece que ele empaca, ele para de apresentar resultado. Se você é coach, esse tipo de comunicação atrativa é fundamental para que você consiga realmente fazer o seu cliente entender que você é, sim, a pessoa ideal para ajudar ele a viver a transformação que ele tanto precisa aí para realizar os objetivos dele, realizar os sonhos, né? E ter aí uma vida que ele deseja e merece realmente viver. Existe uma forma, tá? Um método para você se relacionar com o seu cliente, se comunicar com ele de forma mais produtiva. Você vai fazer, por exemplo, que ele perceba que ele precisa realmente da sua ajuda. Essa estratégia, ela tem 5 passos, ela tem 5 etapas. Eu criei essa estratégia durante aí a minha jornada para atrair os clientes e potencializar realmente o resultado deles, né? Através desse método, o seu cliente, ele vai realmente entender que você é a pessoa certa para ele, que você sabe do que ele está falando, você sabe o que ele está precisando. Porque, de fato, você vai fazer um raio-x dele, você vai fazer um raio-x do seu coach e vai conhecer as 3 camadas de motivação que vão levar ele a ativar o que eu chamo de botão da realização. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, com mais detalhes, sobre as 3 camadas de motivação, sobre o botão da realização, mas hoje aqui realmente a gente vai focar em como identificar e lidar com o cliente empacado, beleza? Naturalmente, se você já é coach, se você teve um cliente, antes disso vocês fizeram uma primeira sessão, certo? Aquela sessão cortesia ou experimental, cada um dá um nome diferente. Nessa sessão, você já levanta alguns pontos sobre o seu cliente, não é? Para ajudar ele aí a traçar essa jornada. O que muita gente não percebe é que, normalmente, nesse primeiro contato, o cliente ele não fala exatamente o que ele precisa, né? Se você já teve pelo menos 5 clientes, você já deve ter percebido isso. Isso acontece porque ele ainda não me conhece direito, né? Então ele fica meio receoso de falar tudo sobre ele. Isso é natural. Por mais que vocês tenham feito aí você tenha feito um rapport forte com ele, tenha se conectado bem com ele, às vezes ele fica receoso de falar. E então ele fala basicamente o que é mais confortável para ele naquele momento. É aí que entra essas 3 camadas de motivação, para você conhecer profundamente qual é o foco dele, qual é o objetivo dele. Quando você inicia uma conversa com seu cliente, usando apenas a primeira etapa desse processo que eu falei, desse método que eu comentei no início do vídeo, você já consegue validar o que foi dito na primeira sessão. Essa primeira etapa é chamada diagnóstico. Nesse primeiro momento, durante aí esse diagnóstico, você já consegue acessar a primeira camada de motivação dele. E ali você vai identificar também se ele pode ou não empacar durante o processo. E aí, qual é o benefício disso, né? Qual é a vantagem de você saber se o cliente vai ou não vai empacar durante o processo? É simples. Se você já sabe
que o cliente pode vir a empacar, você está um passo à frente dele. Então, você já consegue se planejar, você consegue se preparar melhor. E isso é importante também porque você, como coach, fica mais seguro durante o processo. Você já sabe o que fazer, né? Você já tem ali um raio-x do seu cliente. Você consegue prever as cenas do próximo capítulo, não é assim? Então, e aí você vai ajudar ele a seguir o fluxo do processo sem interrupções. Assim, você vai ter o acesso a tudo que é realmente relevante, a tudo que é realmente importante para ele. E nesse momento aí, que você já vai ter a ferramenta pronta, a técnica, o pulo do gato, tudo pronto para você ajudar esse cliente a seguir o fluxo do processo e otimizar os resultados dele. E o bacana disso tudo é que, além de otimizar os resultados do seu cliente, você vai evitar, por exemplo, que ele desista de fazer o coaching, né? Que ele se desmotive e acabe cancelando aí o processo com você. Assim, fazendo esse passo a passo aí, essas 5 etapas, você nunca mais vai ter um cliente empacado, porque você já vai saber como agir antes dele empacar. Pelo contrário, chances são aí de que ele vai concluir o processo, obviamente, vai alcançar os resultados, e caso ele venha a ter um novo desafio, ele vai procurar você para ajudar ele nessa nova jornada. Faz sentido, né? Você já ajudou uma vez, vai ajudar de novo. Isso é o que eu chamo de recorrência. Você vai sempre manter o cliente próximo de você. Sempre que ele precisar, ele sabe que ele vai ter com quem contar. Ok? Bom, se você gostou dessas dicas, dá uma curtidinha aqui embaixo, me diz o que você achou. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque eu adoro e me esforço para responder todo mundo o mais rápido possível. Beleza? Bora fazer acontecer? Então vamos juntos. Tchau, tchau. Até a próxima.